versículo de número 6. Vamos ler juntos? Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Amém. Queridos, nós vamos aqui passear, ou seja, nós vamos pensar um pouquinho dentro do capítulo 5, 6, 7, 8, nós vamos ver aqui alguns aspectos que a palavra de Deus nos apresenta a respeito dessa temática proposta para hoje. Quem é o homem? As consequências da grande guerra entre teocracia e monarquia. Para contextualizar então, nós vamos voltar aí às páginas da sua Bíblia e nós vamos para o capítulo de número 5, e à medida que eu for falando os textos, que vai aparecendo ali, a gente vai pedir e você vai lendo, e a gente vai interagindo aqui, vendo quais foram os problemas. Eu digo para os irmãos que quando eu estava lá preparando, lendo, eu fiquei pensando assim: Por que o povo quis desta maneira? Que consequências terríveis que veio sobre o povo. E essa herança, nós fazemos parte dela hoje. Parece que é bastante atual o texto. Quando o homem não quer saber de Deus. Quando o homem quer rejeitar Deus. E o nosso clamor é que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Pedi os meninos aí da multimídia só para desligar a lâmpada aqui, para ficar mais fácil para visualizar, Então o nosso contexto aqui, inicial, é o capítulo 1 de Samuel, capítulo 5, 1 Samuel, capítulo 5 e 6. Nós vemos ali o que aconteceu. A arca de Deus, ela foi levada após a morte. No contexto ainda de Eli, a arca foi levada para a terra dos filisteus, e esta arca chegou lá ao templo de Dagon. Dagon era uma das divindades dos filisteus, e esta divindade ela era cultuada como se fosse o Deus que tinha poder sobre a agricultura da terra dos filisteus. Só para que os irmãos também entendam um pouquinho o contexto, quem eram os filisteus? Os filisteus eram uma mistura de povos do norte da África, da península ali arábica, com alguns moradores da região de Chipre, que é uma ilha do Mediterrâneo. Esta mistura formou os filisteus, esse povo que se tornou um povo inimigo do povo de Deus. Então, quando nós vemos ainda na época de Eli, esta arca é tomada e é levada para a terra dos filisteus, e eles então levaram esta arca para dentro do templo de Dagon. É importante também, nós, dentro desse contexto do capítulo 5 e 6, dizer para os irmãos que era comum naquele período, quando um povo invadia a terra de outro povo e tomava os seus deuses, eles levavam as divindades daquele outro povo para dentro do templo do seu Deus, colocando-se como se fosse essas divindades num patamar inferior, que estavam assim subordinados ao Deus daquele povo que estava num patamar superior. Deu para entender? Então eles invadiam a terra estranha, trazia de lá os seus deuses, dizendo para aquelas pessoas todas, e dizendo para o seu próprio povo: olha, esse Deus desse povo é fraco, por isso que eles perderam a guerra, e nós estamos levando os seus deuses para colocar no nosso templo, que eles estarão debaixo
eles estão abaixo, estão num patamar inferior ao nosso Deus que é poderoso. Assim era feito. Com a arca, os filisteus consideraram que a arca era como se fosse uma expressão de Deus, como se fosse uma deidade. Então nós vamos levar essa arca e ela vai ficar no templo de Dagon, na terra dos filisteus. Bom, o que aconteceu ali? Primeiro, a arca na casa de Dagon, ela é colocada ali, tem uma figurinha aqui, está vendo? A arca, o Dagon e outras divindades aqui ao redor. Essa arca então é colocada ali. Quem se lembra o que aconteceu, sem ler na Bíblia? Lá em Asdod. Hein? A estátua de Deus, né? Isso aí. Então, no capítulo 5, nós vamos ver que aconteceu isso aí que a Marília está narrando. Alguém lê para nós versículo 3, 4 e 5, do capítulo 5. Quatro e o 5 também. Isso. Então, por mais de uma vez, o que acontece? O Dagon está caído, está ali subordinado, de certa forma está agora submisso à arca do Senhor. Agora nós vamos ver a reação dos filisteus com isso. A pergunta deles foi: o que nós faremos diante desse quadro? Do que tinha acontecido, dos problemas que foram advindos da questão deles terem levado a arca para lá. Só para aqui contextualizar também, nesse capítulo 5 nós vamos ver que, além desse problema com o Dagon, o que aconteceu com ele, as consequências, vieram também situações na saúde das pessoas. Versículo 9 diz assim: depois de a terem levado a mão do Senhor, foi contra aquela cidade com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então também ali aconteceu isso em Gate. Na outra cidade seguinte, versículo 10, então enviaram a arca de Deus a Ecrom, e sucedeu, porém, que em lá chegando os ecronitas exclamaram dizendo: transportaram até nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e nosso povo. Então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até ao céu. Então, por um bom tempo, por um bom período, esta arca ficou andando de cidade em cidade. E cada cidade que ela chegava, ela provocava o quê? Situações de calamidade. Consequências na vida daquelas pessoas que eram de cidades da Filístia, né, da terra dos filisteus. Aconteceu isso em Asdod, em Gate e em Ecrom, aconteceram situações similares. No capítulo de número 6, alguém lê para nós o versículo de número 2. Capítulo 6, versículo de número 2. Depois de 7 meses, né, a arca ficar ali na terra dos filisteus, olha o que acontece. Capítulo 6, versículo 2. Alguém leia bem alto.
Bom, eles têm a percepção de que o Deus de Israel está se manifestando por causa da arca, ali na terra deles. Então eles buscam os sacerdotes deles, o povo deles, os adivinhadores deles e diz: olha, nós precisamos fazer algo. O que nós faremos? Nós não podemos continuar nessa situação de calamidade. Aqui eu quero abrir um parênteses, irmãos. Quando situações acontecem na nossa vida, nós precisamos refletir sobre como nós reagimos a elas, as situações adversas. Por exemplo, o nosso país. Diante das situações que acontecem em nosso país, como que nós reagimos a cada uma dessas situações? Seja a corrupção, seja as doenças, as enfermidades, sejam situações que nós vemos relacionada, por exemplo, à falta da justiça, crianças sendo abusadas todos os dias, mulheres sendo espancadas, homens se entregando aí, à maldade e à perversidade de uma forma tão grande. Como que nós estamos olhando tudo isso? Será que nós estamos vivendo uma vida alheios a tudo isso? Será que a nossa atitude é transferir responsabilidade? Dizer, isso é culpa do fulano, do beltrano, do cicrano. O que eu, como servo de Deus, o que nós como igreja temos a ver com tudo isso que está acontecendo? Irmãos, de certa forma, esse povo aqui, os filisteus, eles estão numa situação de terror. E eles estão buscando o quê? Uma saída. Mesmo no seu engano, mesmo no seu erro, mesmo na sua impiedade, nós podemos observar e ver que esses homens estão buscando o quê? Uma saída, uma solução. Nós precisamos encontrar uma solução. Que solução vai ser esta? Então aparece aqui duas propostas para a solução. 1 Samuel, capítulo 6, 3º, 4º e 5º versículo. Alguém lê para nós bem alto. Bom, eles, diante da proposta, o que faremos? Os líderes espirituais daquele lugar, mesmo que eles não são adoradores de Deus, eles estão aqui buscando uma solução. E qual a solução que eles apresentam? Olha, vamos fazer duas coisas. Vamos fazer umas úlceras, o desenho de umas úlceras, e é úlcera mesmo, tá, gente? Um desenho de umas úlceras de ouro. Vamos fazer essas úlceras de ouro, vamos fazer ratos de ouro. Por quê? Eles acreditavam que tinha uma certa ligação entre ratos e as úlceras. Alguns historiadores dizem que provavelmente era um tipo de peste bubônica que se espalhava através de piolhos do rato. É meio nojento essas coisas, não é? A gente falar aqui, mas é a Bíblia, gente. Está falando aqui de úlcera. Eu até pensei em colocar uma foto de úlcera ali, mas não ia ficar legal, eu acho. Alguns irmãos poderiam se sentir ofendidos. Depois do estudo não ia conseguir jantar, aqueles que vão jantar. Mas enfim, a situação era de calamidade, irmãos. Era comum entre os povos daquela época fazer coisas relacionadas às divindades. E aí eles propuseram, não, vamos fazer isso, conforme o número dos líderes, porque lá na frente a gente vai ver que tinha 5 cidades principais na região dos filisteus. Então,
conforme os 5 líderes e conforme o problema que está acontecendo relacionado às úlceras e os ratos, nós vamos fazer esses objetos e vamos colocar junto dessa arca e vamos enviar de volta. Quem sabe vai aplacar a ira do Deus dos israelitas. Alguém que tem alguma observação até aqui? Alguma fala? Alguma contribuição? Não? Vamos ler então o versículo de número 6. Alguém lê para nós aqui uma observação importante que é feita. Versículo de número 6. Queridos, é interessante isso aqui, porque nós estamos num período depois dos juízes, depois daquele período dos juízes, e o período dos juízes foi posterior àquele tempo em que eles passaram pelo deserto, saindo do Egito, por tudo aquilo que eles viveram, e a notícia do que aconteceu lá no Egito já tinha corrido por várias nações e por vários lugares. E os filisteus sabiam o que tinha acontecido. Portanto, irmãos, aqui há um temor por parte desses homens, um certo terror, um certo medo. E aí, eles mesmos estão dizendo, olha, não vamos endurecer o coração como os egípcios e Faraó. Lembra que tinha momentos que o próprio Faraó, o seu coração era duro, e tinha momentos que Deus é que endurecia o coração do Faraó. E aí vem a praga, os filisteus estão preocupados, assim, que não aconteça conosco, assim como aconteceu no Egito. Foi praga em cima de praga, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os filisteus estão dizendo aqui, olha, nós estamos com 2 problemas aqui, úlceras e ratos, a situação está complicada, nós estamos com 2 pragas, 2 tipos de praga que está acontecendo. Não vamos esperar chegar em 10. Não vamos endurecer o nosso coração. Não vamos continuar fazendo como o Faraó fez. Não vamos fazer como os egípcios fizeram. Lutar contra o Deus do povo de Israel. Esse Deus, ele tem poder, então nós vamos fazer algo. Esta observação é muito importante, irmãos. Porque há por parte desses homens um certo aprendizado. Mesmo eles sendo e sempre lutaram contra o povo de Deus, porque os filisteus sempre foi, desculpe aqui a expressão popular, uma pedra no sapato dos israelitas. Mas eles fazem essa observação, olha, nós precisamos tomar uma posição quanto a isso. Bom, o povo de Israel, antes da gente entrar nessa parte aqui agora, eu só quero explicar que nós vamos fazer uma ponte, mas o que eles fizeram? Eles colocam lá a arca num carro, colocam a vaca ali, o pastor já explicou bastante sobre isso aqui, pega as crias das vacas, prende elas, e a vaca vai como? Em direção a Israel, em Bet-Semes, como que vai? Chorando, berrando, lamentando, mas ela vai. Por quê? As próprias pessoas da terra dos filisteus dizem, nós vamos fazer isso. Por quê? Se ela for para lá, realmente é porque o Deus de Israel tem poder e isso está acontecendo por causa da arca estar aqui. E eles então enviam a arca e a arca passa de lugar em lugar até que vai chegar lá na casa de Abinadab. Esse aqui é o contexto. Vamos avançar um pouquinho. Capítulo de número 8. O povo faz um pedido. Alguém lê para nós aí 1 Samuel 8, de 1 a 5. 1 Samuel 8, de 1 a 5.
Irmãos, quem era Samuel? Hein? Quem era Samuel? Um profeta, sacerdote, um juiz, ou seja, um rei, ele governava ali. Samuel é filho de quem? De Ana, mulher de oração. Quem é Samuel? Um homem também de oração. Alguém que está buscando sempre o Senhor. Alguém que está ali se consagrando ao Senhor. Desde novo foi consagrado ao Senhor. Mas agora, chega no capítulo 8 e o texto vai dizer que Samuel está velho e os filhos de Samuel, Joel e Abias, o que eles fazem? Nesta liderança deles ali, eles são homens perversos. Eles começam a aceitar suborno. Não é igual no Brasil, né? No Brasil ninguém aceita suborno. Não é verdade? Hein? Não? Tem gente que aceita suborno aqui no Brasil? Tem gente que suborna os outros aqui no Brasil? Será que tem? Os líderes, aqueles que eram para ser referência, aqueles que eram para julgar, aqueles que eram para ser os juízes e determinar como que deveria ser o caráter, a conduta, a forma de viver das pessoas ali, entre o povo de Israel, são aqueles que têm o seu coração inclinado à avareza, aceitam suborno e pervertem o direito. É bem diferente do Brasil. Não é? Amém? Amém não, né? Misericórdia. Era assim, irmãos, que a situação estava em Israel. Não era, irmãos, preste atenção, não era as pessoas de outros povos. Essa atitude aqui não era dos filisteus, não era a atitude dos amonitas, dos moabitas, era de quem? Era dos líderes do povo de Israel. Era aqueles que foram ali colocados para dar continuidade ao ministério de Samuel, uma referência para o povo de Deus. Mas esses dois, Joel e Abias, o que eles fazem? Eles estão pervertendo o direito. A mensagem, irmãos, está aqui, registrada, não é para o poder público em nenhum país do mundo, não. A mensagem é para a igreja, a mensagem é para mim e para você. Será que nós estamos nos deixando levar por perversão de direitos? Será que eu e você estamos nos deixando levar por avareza? Será que eu e você estamos subornando ou se deixando subornar? A mensagem é para todos nós. O alerta é para todos nós. Porque a atitude do povo é ir contra Deus. Porque essa atitude dos líderes agora está sendo uma certa motivação para as pessoas também agirem de forma errada. Porque o que as pessoas fazem? Vamos até Samuel. E o que eles pedem a Samuel? Olha, versículo 5. O senhor já está velho, Samuel? Os seus filhos estão andando por outros caminhos. Então a gente quer um rei. Sabe por quê? Porque os outros povos, as outras nações que existem, os outros grupos de povos que existem ao nosso redor, a Síria, os sírios, os babilônicos, e poderíamos aqui citar outros povos que habitaram nesse período e outro período paralelo, todos eles têm um rei, e como eles têm um rei, funciona bem lá, esse rei manda, todo mundo obedece, então a gente também quer um rei, porque essas pessoas aqui, a gente não quer mais se subordinar, tudo errado. E aí, eles vão até Samuel. Versículo 6. Qual a atitude de Samuel ao ouvir? Versículo 6. Alguém lê para nós.
Primeiro, Samuel gostou da ideia? Não gostou da ideia. O texto diz que ele não se agradou do que foi dito. Olha, a gente não quer mais esse tipo de governo. E aí, o que Samuel faz? Finalzinho do versículo de número 6, última frase. Orou. Ele não ficou resmungando, ele não ficou falando mal, ele não ficou choramingando, não entrou na fila da reclamação, porque a fila da reclamação a gente gosta de entrar nela. Se a gente ouve alguém falando mal de alguma coisa, a gente gosta de entrar nessa fila e começar a falar mal dela, das outras coisas, e a gente faz uma lista de reclamação, mas ele vai até quem? A quem nós devemos recorrer. E ele vai e ora ao Senhor, ele busca ao Senhor. E aí, olha a resposta de Deus, versículo de número 7 a 9. Opa, volta aqui. A resposta de Deus, capítulo 8, versículo 7 a 9. Alguém leia para nós bem alto. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. O Senhor responde à oração de Samuel. De que maneira? Samuel, o negócio não tem a ver com você diretamente, tem a ver comigo. Deus está dizendo para Samuel: Samuel, o que o povo está rejeitando não é você, não é os seus filhos. O que o povo está rejeitando é a mim. É a mim que eles estão rejeitando. Eles não querem mais um governo. E aqui eu preciso abrir um parênteses, irmãos, e explicar para todos nós aqui e sermos lembrados disso. Quando Deus coloca sobre nós as autoridades, por causa do pecado, essas autoridades que existem, elas têm as limitações delas. Por exemplo, pastor Everson, eu como pastor, nós temos as nossas limitações, mas nós somos autoridades sobre a igreja. Sim ou não? O pai tem autoridade sobre o filho. Ele tem limitações? Tem, mas são autoridades constituídas por Deus. No setor público, no governo, nas empresas, tem aquelas pessoas que são autoridades ali. Elas têm as suas responsabilidades para fazer com que a coisa funcione bem. Então, as autoridades são constituídas por Deus para nós. No nosso plano governamental, o prefeito, os vereadores, o governador, os deputados, o presidente, quer queira você ou não, eles são autoridades. Foi dada autoridade de alguma forma para eles governarem sobre nós. Todas essas pessoas. Então, a nossa pergunta e a nossa fala, e talvez o nosso lamento diante de Deus, quando vemos um quadro geral, não deve ser: Senhor, elimina o fulano, mata o fulano. Se Deus quiser, sim. Mas a nossa oração deve ser o quê? Senhor, o que o Senhor quer através disso? Tem algo que o Senhor quer me ensinar? O Senhor está usando isso para nos disciplinar? O Senhor está usando isso para fazer com que a gente chegue mais perto do Senhor? Senhor, a situação está de calamidade, a situação está difícil. Subordinar a essa autoridade está complicado, seja ela quem for. Mas, Senhor, faça justiça então. A nossa oração deve ser assim. Quando a gente fala, irmãos, sobre a questão da injustiça, eu me lembro, e aí a gente poderia citar aqui muitos textos bíblicos, mas eu vou citar algo mais próximo de nós, da nossa realidade. O pastor José Dilson, ele foi preso injustamente no Senegal, porque ele estava cuidando de adolescentes
que estavam sendo abusados nas ruas de Dakar, no Senegal. Alguns da religião islâmica foram lá, em Guiné-Bissau, visitaram muitas vilas e prometeram aos pais daquelas crianças e daqueles adolescentes, falando: olha, libera o seu filho aí que eu vou levar ele para o Senegal para estudar. Bom, a situação era muito pior em Guiné-Bissau do que em Senegal. Que bom, meu filho vai estudar, vai receber estudo. Quando chegava lá, essas crianças eram obrigadas a trazer $5, $10 para todos os dias para a casa onde eles estavam ficando lá. E quando não traziam, elas eram espancadas. José Dilso, vendo aquela situação, criou um abrigo, junto com a esposa dele, junto com a outra missionária, criaram um abrigo para cuidar desses meninos. Um pai de uma dessas crianças, que era muçulmano, foi lá para tirar o menino do abrigo. O menino falou assim: tudo bem, pai, eu posso até ir com o senhor, mas a partir de hoje eu sou cristão. O pai ficou com raiva, fez denúncia falsa, José Dilso foi para a prisão. Irmãos, em nenhum dos e-mails, em nenhuma das cartas que a esposa do José Dilso mandou aqui para o Brasil, em nenhuma delas ele pediu morte para o cara que fez a denúncia falsa. Em nenhuma carta ele pediu para ser livre da prisão. Mas em todas as mensagens que a gente recebia, e eu me lembro delas, eu estava em Guaçuí na época, em muitas delas a mensagem era: me fortaleça, que o Senhor me fortaleça, que os irmãos orem por mim para que eu possa entender qual é o propósito de Deus aqui nesse lugar, que o Senhor não deixe eu desanimar, que o Senhor renove a minha fé. Esses eram os pedidos de oração do irmão José Dilso, pastor. Ele passou ali alguns meses naquela prisão. Ele começou a lavar o banheiro da prisão. O líder muçulmano que tinha lá dentro não lavava, ele era como se fosse um ditador, um chefe. E chegou uma hora que ele ficou constrangido, sabe por quê? Porque enquanto José Dilso está lavando o banheiro da prisão, os outros presos começavam a ir junto. E era o momento que José Dilso usava para compartilhar do Evangelho. Resumindo a história, José Dilso conseguiu mobilizar pessoas aqui no Brasil, igrejas no Brasil, nos Estados Unidos. Muitas pessoas enviaram recursos para lá, para o Senegal, e foi construída uma nova ala naquele presídio, para dar melhores condições para os presos. Teve até torneio de futebol entre os presos e os agentes penitenciários. E o diretor da cadeia fez uma celebração no dia que José Dilso foi livre da cadeia. O senador aqui, a gente tem algumas restrições quanto a ele. Foi lá, junto com o pessoal dos direitos humanos, interviu para ele ser libertado. E José Dilso saiu daquela cadeia. E o diretor fez um evento. E nesse evento ele disse: esta prisão é uma antes de José Dilso, e passou a ser outra diferente a partir da passagem de José Dilso por aqui. Irmãos, a nossa tendência é nós lutarmos as nossas lutas com as nossas armas. Mas lembre-se que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades. Nós precisamos ir a quem realmente tem poder. E quem é? Deus. Recorrer a Deus. Então Samuel, ele vai a Deus buscar a direção de Deus. E Deus fala: Samuel, faz o que o povo está pedindo. Faz o que o povo está pedindo, porque não é contra você, é contra mim. Eles não querem mais estar submisso ao governo de Deus, que a gente chama de teocracia. Então, o povo não quer estar submisso à teocracia, Deus governando. Eles querem a monarquia, eles querem um rei. Todos os outros povos têm rei, a gente quer um rei também. Qual o problema? Até hoje o problema está aí. Por quê? Porque os reis deste mundo, em sua grande maioria, eles estão a serviço
de outros interesses, que não os interesses de Deus. Bom, quais as consequências então da monarquia? Alguém lê para nós aí do versículo 10 ao versículo 18. É um pouquinho mais longo. Vamos fazer o seguinte, cada um lê um versículo. 10, 11, 12. Queridos, como que era o propósito de Deus? Lembra lá do Gênesis? Olha, Adão e Eva, vocês vão cuidar da terra. Vocês vão sujeitar a terra, vocês vão produzir, vocês devem multiplicar, encher a terra, ou seja, fazer menino. Vocês devem agir dessa forma. E o povo de Israel, irmãos, eles tinham muitas regras boas de vida. Por exemplo, tinha o ano em que eles deixavam a terra descansar para renovar. Tinha questões relacionadas ao perdão de dívida entre eles. Eles tinham muitas coisas boas. E agora, o que é que vai acontecer? Samuel diz, olha, o que vai acontecer é, primeiro, o governo vai ter ascensão, vai ter poder e vai direcionar como que vai ser a vida dos seus filhos. Uns vai ter que ir para o exército, outros vão ter que servir nisso, servir naquilo. Criou-se o serviço público. Então agora vocês vão ter que ir para lá, fazer a serviço do governo. Mesmo que você não concorde com o governo, você vai ter que se submeter a ele. Também, vocês não precisavam pagar imposto. A única coisa que vocês faziam era oferecer uma oferta a Deus. Era dizimar ao Senhor. Era oferecer algo para o Senhor. Mas agora vocês vão ter que pagar imposto. Não tinha imposto. Entre o povo de Deus não existia imposto. Agora eles vão ter que fazer o quê? Imposto. Porque vai ter que sustentar a máquina, né? Como é que vai pagar o exército? Como é que vai pagar e alimentar, e dar alimento, e cuidar, e roupa, para todo mundo que vai servir no palácio? Como que eu vou conseguir o ouro para fazer os braceletes, os cordões, as coroas, os tronos, as muralhas do palácio? Então precisa de quê? De imposto. Olha, boa parte do que vocês produzirem vai ser para o governo. É bem diferente de hoje, não é? Então, irmãos, a situação é essa. Olha, vai acontecer isso. Como que o povo responde? Olha aí, versículo 19 a 22, alguém lê para nós agora. O povo insistiu. Mesmo com essa declaração do que ia acontecer, o povo insiste. Como que eles insistem? Vamos ver aí, versículo 19 a 22.
Irmão, Samuel não está satisfeito com o negócio. Samuel se volta para o Senhor. Senhor, olha só, eu fui lá e falei com o povo, como é que eu vou fazer? E aí ele repete para o povo: ó, eu acho que vocês não entenderam muito bem. Vocês entenderam muito bem o que vai acontecer? Samuel repete para o povo. Pode ser que vocês não entenderam o contrato. As letrinhas são bem miudinhas assim. Eu vou ler então para vocês. Samuel repete. O povo: não, é isso mesmo que a gente quer. Rebelde, irmão. Não parece com a gente também? Deus está falando com a gente. Deus está nos alertando. Deus está nos chamando a arrependimento. Deus está nos disciplinando. Deus está nos chamando a um compromisso com Ele. Deus está nos chamando à obediência. E nós continuamos como se nada tivesse acontecendo. Parece que o negócio não é com a gente. E a gente está falando: ô diabo, pode colocar a canga em cima de mim que eu vou continuar carregando ela. Pode me subjugar que eu vou continuar. Eu quero isso, é isso que eu quero, é isso que eu desejo. Irmãos, o povo decidiu continuar rebelde. Samuel volta para o Senhor e Deus fala: Samuel, atende o povo, constitui um rei. É isso que eles estão querendo. Bom, deu um probleminha ali, vai voltar. Acho que travou o slide, hein? Pediram para eu esperar ali. Opa, foi muito. Capítulo 10, vamos lá. 1 Samuel capítulo 10, versículo 17 a 19. Irmãos, a voz do povo é a voz de Deus? Hein? Está isso na Bíblia? Não, irmãos. Cuidado com a maioria. Muito cuidado com a maioria. A maioria foi a que pediu a crucificação de Jesus. A maioria aqui foi a que pediu um rei. A maioria foi que concordou com muitas situações que aconteceram ao redor do mundo na história. E a calamidade cada vez mais vem piorando a situação da raça humana, por causa da maioria. E a maioria aqui quer. E aí, Samuel então convoca o povo e diz: nós vamos fazer, mas vocês rejeitaram Deus. E ele relembra mais uma vez: lembra, Deus fez isso, Deus tirou vocês do Egito, Deus agiu com poder, Deus sustentou. Lembra dos filisteus? O que eles estavam falando lá, quando a arca estava lá, em Ecrom? O que eles falaram? Olha, é melhor a gente não ficar com o coração duro não. Olha o que aconteceu lá com o povo do Egito. Me parece, irmãos, que parece que os filisteus estão mais temente a Deus do que o próprio povo de Deus. Porque lá eles tomaram atitude: olha, a gente precisa solucionar o problema. Vamos tirar esta arca daqui, porque a consequência está vindo, as úlceras estão vindo, os ratos estão vindo. Eles se lembram do Egito. Agora, no capítulo 10, Samuel reafirma a questão do Egito, mas eles continuam no mesmo desejo. A gente está fazendo errado e vai continuar
fazendo errado. É tipo pessoas hoje, eu estou pecando e quero continuar pecando. Eu quero continuar no erro. E pessoas assim, sabe o que a Bíblia fala? Jesus mesmo ensinou? O que a gente tem que fazer? Hein? Atitude radical? Bater o pó dos pés. Quando Jesus aperta o discurso dele, depois de um tempo que ele estava ali, dando comida, curando, fazendo um monte de coisa, a multidão estava seguindo Jesus. Quando Jesus aperta o discurso, o que o povo faz? Perna para quem te quero. Jesus vira para os discípulos e fala: e vocês? Vocês não querem ir também não? O Pedro, como sempre, né, um pouco para frente, o que ele fala? Senhor, não tem para onde ir não, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Ou seja, nós estamos com o Senhor, nós vamos seguir o Senhor. Muitos irmãos querem ficar vivendo uma vida medíocre. Quando aquele povão foi embora, Jesus não ficou adulando ninguém. Ah, volta aqui. Não, não é bem assim. Jesus não ficou remediando o negócio, não. Jesus não precisa de ibope. Jesus não precisa de plateia. Jesus deseja pessoas que sejam verdadeiros adoradores do Pai, que o adorem em espírito e em verdade. Não foi isso que ele falou para a mulher samaritana, lá na Samaria? O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, vamos ser crentes mesmo de verdade, maduros. Vamos parar de mimimi. Vamos parar de não me toques. O povo escolheu errado. O povo quer viver longe de Deus. Deus está dizendo para Samuel: Samuel, não adula esse povo, não remedia a situação. O povo quer, essa é a decisão deles, eles querem realmente se rebelar contra mim, faz o que eles querem. 1 Samuel 10, 23 a 25. Olha aí o que aconteceu. Alguém lê para nós. Vamos lá para o capítulo 12. Alguém lê versículo 1 e 3, de 1 a 3. Irmãos, Samuel se apresenta para o povo e diz: olha, tem alguma coisa contra mim? Tem algo que eu fiz? Eu subornei alguém, eu fiz algo de errado? Samuel está aqui apresentando um relatório ministerial, um relatório de vida, porque ele sempre se recorreu ao Senhor. E ele pergunta ao povo: eu fiz algo? É uma última, aqui fala de Samuel, já é o final da vida de Samuel, e Samuel está aqui prestando contas diante de Deus e diante do povo. Ele fez o que tinha que ser feito.
Se você ler o texto, aí a tarefinha de casa, depois o pastor Everson vai cobrar vocês, né, se vocês cumprirem a tarefinha de casa, leia o restante do capítulo. O povo fala, não, só fazer um spoilerzinho aqui. Que isso, Samuel? Você foi um líder bom para a gente. Você fez o que tinha que ser feito. É coisa que é nossa mesmo. Mas Samuel ainda intercede pelo povo, né? A partir do versículo 16 até o versículo de número 25, a palavra de Deus diz assim: ponde-vos também agora aqui e vede esta grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Não é agora o tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Homem de oração, irmãos. Continua o texto: todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então Samuel disse ao povo: não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvies de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvie, pois seguireis coisas vãs, que nada aproveitam e tampouco vos podem livrar, porque vaidades são. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprove ao Senhor fazer-vos ao seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós quanto o vosso rei. Irmãos, quero concluir. Deus governa a história. Saul foi constituído rei. E o que aconteceu? Guerra após guerra, morte após morte. O povo de Israel nunca mais teve paz. O povo de Israel sempre teve inimigos ao seu redor. Já tinha antes disso, mas agora nós vemos as consequências de ter um rei terreno. Deus usou de misericórdia e por meio da descendência de Davi, Deus levantou aquele que é o sacerdote perfeito, aquele que é o rei perfeito, aquele que é o profeta perfeito, Jesus. Eu e você somos chamados, irmãos, a lembrar que Deus governa a história. Segundo, muitas vezes não sabemos o que pedir, mas Deus é o nosso rei. Que o Senhor nos capacite a pedir, não segundo a nossa vontade, porque se a gente pedir segundo a nossa vontade, a gente vai querer um rei daqui, mas nós devemos buscar o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Vamos dar glória ao rei dos reis, o Senhor dos senhores. Curva a sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor governa a história, não a minha história, não a história dos meus irmãos, mas a história, Deus, de toda a criação. O Senhor governa, Deus, sobre todos os reis desta terra. O Senhor está acima de tudo e de todos. O Senhor, ó Deus, governa sobre o tempo. O Senhor governa, ó Deus, sobre todos os recursos existentes, ó Deus, em toda a sua criação. Ó Pai, tem misericórdia de nós dentro desse contexto que nós vivemos, ó Pai, da monarquia. Que nós, ó Deus, verdadeiramente estejamos submissos ao Deus que governa, ao Deus que é soberano, ao Deus que está acima de tudo. Ó Pai, faz isso em nossas vidas, apesar de nós,
apesar de nossas limitações. Purifica nossos corações e mentes, ó Pai, e que nós possamos estar com os nossos olhos no Senhor, servindo ao Senhor e vivendo para o Senhor, ó Pai. Faz isso, no nome poderoso de Jesus é que nós intercedemos. Receber a bênção, amados. Que a paz advinda da pessoa de Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, que o consolo, discernimento, sabedoria provenientes do Espírito Santo esteja sobre nós aqui, sobre todas as pessoas, sobre todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e eternamente.